Bom, boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa EBD, trabalhada em cima do livro base do R.C. Sproul, que é Razão para Crer. Hoje, como foi colocado no grupo da igreja, vamos falar sobre o tema Por que precisamos de religião? Ou mais propriamente, uma objeção muito ouvida por parte de pessoas de fora, a de que não precisam de religião. Eu queria explicar a forma como vai ocorrer, o que eu pretendi seguir aqui. Eu vou começar a partir de alguns blocos, eu pretendo terminar tudo aqui diretamente, sem interrupções, em 20 e poucos minutos. E depois eu vou abrir para a gente bater um papo, dialogar e trabalhar talvez algumas questões, que eu espero que vocês também ou tenham ou coloquem também acréscimos àquilo que vamos dizer aqui. Para início de conversa, eu gostaria de trazer duas objeções, ou seja, dois confrontos. Eu não quero começar de forma construtiva aquilo que vamos falar aqui, mas de forma defensiva, quase um tanto apologética. Então vamos começar com duas objeções, que é a religião. Do ponto de vista das pessoas que dizem que não precisam de religião, normalmente como resposta ou motivo para essa afirmação, nós ouvimos que as pessoas dizem que religiões são para pessoas fracas. E o que poderia ser classificado como pessoas fracas? Poderia talvez ser uma dificuldade intelectual, ou até uma dificuldade por parte material, ou seja, pessoas que de fato participam muito do sofrimento desta vida, ou de fato são pouco instruídas para conseguir se nortear sozinhos na vida. Então, por isso, precisam de religião. Ou seja, como já foi falado aqui, a religião é colocada como uma espécie de muleta para sustentar pessoas em crises, sejam elas emocionais ou sejam elas por parte cognitiva, ou seja, a inteligência delas não é suficiente. E a primeira coisa é justamente abordar esses dois aspectos. De cara, eu percebo que a religião ser para pessoas fracas, no sentido de ser algo que permanece como dificuldade intelectual, é difícil. Se nós pegarmos a história, em diversos períodos, desde que mundo é mundo, pessoas altamente inteligentes estiveram de alguma forma ligadas com religião. Tiveram de alguma forma suas crenças em alguma coisa. Então é um tanto difícil pensar, inclusive lembrar de nomes como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou nomes da modernidade como René Descartes, filósofos como Leibniz, e pessoas, tantos outros intelectuais que trabalharam na história, inclusive são referências no âmbito da filosofia, e pensar nessas pessoas como irracionais ou pessoas com dificuldades mentais. Na verdade, o que se percebe é que, na verdade, essas pessoas com as crenças delas, e mais especificamente com a religião cristã, essas pessoas produziram alto nível de intelectualidade. Reflexões e pensamentos dos mais complexos possíveis, inclusive superando pessoas que são simplesmente sem nenhuma religião. No sentido de complexidade, a teoria deles é extremamente complexa e dessa forma consegue, de alguma forma, descrever o mundo mais perfeitamente. Então nós podemos ver que essa fraqueza intelectual, pelo menos com base histórica, pouco se sustenta. Na verdade, teríamos que achar um outro caminho para dizer que a religião é de alguma forma irracional. No entanto, eu quero propor mais outra coisa aqui, que seria o modelo de sistemas. Cada ciência, cada conceito, cada sabedoria tem em si um sistema. Funciona a partir daquilo que chamam de modelo ou chamam de paradigma. Ou seja, cada pensamento ele possui um sistema na qual ele funciona. E cada sistema desse, nós podemos perceber que não só a religião, mas outros sistemas de ciência possuem pontos que são pressupostos, ou seja, são pontos que são intocáveis,
pontos que não passam pelo crivo da própria razão, mas simplesmente são supostos. Por quê? Porque chega a um certo ponto onde você não consegue racionalmente argumentar tudo. Chega um certo ponto que a nossa razão falha, que a nossa razão não alcança. E por causa disso, existe aquilo que, por exemplo, se considera na matemática como axioma. Ou seja, a realidade ou a verdade de que π é igual a 3,14 é uma pressuposição. Você, de alguma forma, não tem como chegar nesse número, é um número infinito. Mas a partir desse número você consegue raciocinar e provar diversas outras coisas. Então, o fato é que cada ciência, cada sabedoria tem em si o seu ponto intocável, tem em si os seus pressupostos que simplesmente têm que ser aceitos. Não há como a gente perguntar a respeito disso e, no final das contas, aquilo que os nossos professores vão nos dizer é simplesmente que você tem que aceitar que 2 mais 2 é igual a 4. Porque 2 mais 2 não pode ser igual a 5. Porque não pode. É assim que funciona. Isso é claro que foi suposto, pressuposto em algum momento. E a partir disso, a civilização construiu o seu raciocínio e a sua sabedoria. O segundo ponto é que há questões intocáveis nas ciências, questões que devem ser pressupostas, assim como na fé. De alguma forma, aquilo que nós chamamos de credo ou dogma, de alguma forma a gente consegue perceber, como eu acabei de dizer, em outras ciências, em outras sabedorias, porque é necessário pressupor. De fato, assim como nós saímos na rua e pressupomos, por exemplo, que os nossos olhos são totalmente sãos, são totalmente eficazes para reconhecer o que estamos vendo. Não existe nenhum problema neles. É claro que algumas pessoas têm alguns problemas e usam óculos para corrigir isto. Mas o fato é que você não pensa que existe um problema com o seu órgão visor para não conseguir identificar uma outra pessoa. Ou seja, você supõe intuitivamente que ele está perfeitamente agindo. Então, prosseguindo nisso, eu queria só estabelecer isso, que existem afirmações, existem assertivas em qualquer ciência ou sabedoria que nós precisamos, em algum determinado momento, pressupor. Assim como a gente fala de deduções. Nós deduzimos que algo seja de tal maneira. Então, eu quero estabelecer aqui que a gente pode partir para falar de religião frente às objeções que recebemos e às críticas que recebemos, sem falar em irracionalidade. Ou seja, é possivelmente perfeito crer em alguma coisa e não ser uma pessoa irracional. Na verdade, eu diria que é até comum. É até comum crermos em alguma coisa que pode ser que não consigamos provar, mas isso não significa que é irracional. Assim como eu não consigo demonstrar que Leidiane me ama, no entanto eu sei e totalmente entendo. E como eu não consigo demonstrar, isso não significa que ela não me ama, ou que isso é uma coisa irracional. É só isso que eu queria colocar primeiramente. Em segundo motivo, em segundo aspecto, a gente falar sobre pessoas fracas, no sentido material, ou seja, pessoas que passam por traumas na vida e se apegam à religião por causa de dores, sofrimentos e tantos outros. A gente poderia pensar que também isso não chega a ser um motivo muito forte, porque todos nós, de alguma forma, crentes ou não crentes, ou com vários outros tipos de religiões, crendo em diversas coisas, todos nós somos expostos a sofrimentos. É por isso que é bem correto a gente dizer que o mesmo problema com o mal, o mesmo problema do cristão também é um problema para o ateu, ou um problema para um outro religioso. O fato é que não conseguimos fugir do mal, não conseguimos fugir do sofrimento. E aqui cabem possíveis explicações, coisas que a materialidade por si só não consegue dar conta. Eu afirmar que, na verdade, você não tem condições financeiras, ou você é pobre, você se apega à religião, não conseguiria se sustentar a partir do momento que, como eu disse,
desde o início, tem pessoas de grande envergadura e ciência que, na verdade, defenderam e, na verdade, produziram e sistematizaram a religião da forma como nós conhecemos hoje. Então, dificilmente a gente consegue ir por esse caminho também. Essas são as primeiras críticas. Passando já à segunda, eu queria falar sobre a indiferença. Eu vou tentar agilizar um pouco mais, porque o nosso tempo é curto. Então, falar sobre a indiferença. A religião, talvez agora partindo do crivo que nós não consigamos, ou as pessoas não consigam atacar de forma crítica a religião a partir desses vieses, talvez elas possam supor que a religião, na verdade, é indiferente, então. Certo? É indiferente eu ter religião. Eu posso ter, posso não ter. Porque, afinal, aqui seria a linha que a gente chama de ceticista ou agnóstica, já que a gente não tem como saber, já que não temos como ter certeza absoluta de que a religião ela é verdadeira, então é indiferente acreditarmos ou não. Não faz diferença. Ou seja, alguns podem acreditar, outros podem não acreditar. Mas o fato é que na religião cristã, e como eu especifiquei a dificuldade de alguma forma ou a presença em cada ciência de um centro que pressupõe justificativas que não sejam aparentemente racionais, por exemplo, que a religião tem respostas para este mundo que estão acima da nossa capacidade de pensar, crer desta maneira é razoável. Esse é o ponto de vista que eu quero começar já para a gente já emendar com a fé cristã propriamente. Porque até então estamos falando de religião, estamos falando de dúvida, ceticismo, estamos falando de objeções e críticas a qualquer tipo de religião. Isso pode se estender a outras, como o islamismo ou qualquer outro tipo de religião. Mas agora, para já encaminharmos e seguirmos aquilo que a religião cristã propõe como solução ou como justificativa do porquê acreditar nela, podemos pelo menos supor de forma geral, a partir da natureza, que é muito razoável que nós creiamos que a religião cristã seja verdadeira pelo aquilo que ela diz. A partir de dois fatores que eu vou colocar aqui. Primeiro é aquilo que nós percebemos em alguns autores, por exemplo, Gerhard Voss, quando ele coloca que a natureza possui leis fixas, estabelecidas. Isso quer dizer que aquilo que nós percebemos na natureza, por mais que se altere, por mais que mude, por mais que as coisas não permaneçam do jeito que são, existe algo ali presente na natureza que elas não se alteram, continuam iguais. Por exemplo, a Terra passa por vários ciclos, e o ponto é que em nenhum momento até então chegamos a ponto da Terra colapsar, ou pelo menos o céu cair da sua ordem, né? Tem o firmamento que fica em torno do globo da Terra e esse firmamento em nenhum momento se rompe. E isso diz respeito àquilo que alguns cientistas e teólogos chamam de ajuste fino. Você tem um mundo perfeitamente calculado e feito, a ponto de não eclodir em momento algum, não de forma total. Então a gente percebe essas coisas na natureza, essa ordem, essas coisas fixas, que nós não conseguimos, de alguma forma, perceber que isso não seja obra de alguém. Assim como nós olhamos para os seres animais e percebemos que eles não têm uma capacidade intelectual e uma inteligência tão grande quanto a nossa, nós percebemos que no mundo existe, de alguma forma, uma inteligência que seria, em parte, parecida com a nossa, mas muito superior. E aquilo que um autor chamado Etienne Gilson diz que essa ordem no mundo só pode ser obra de pensamento. E nós não conhecemos nenhum pensamento diferente do nosso que possa colocar as coisas em ordem. Ou seja, só pode ser algo muito maior. No entanto, algo extremamente pessoal. Algo extremamente parecido com a nossa forma de organizar as coisas. E aqui, a gente já consegue fazer um link com a imagem e semelhança de Deus. E percebemos que nós carregamos isso.
Então, já prosseguindo, eu queria falar aqui sobre a religião cristã diretamente. Falei que na natureza a gente percebe isso, e agora eu quero colocar também uma outra prova ou um outro pensamento que a gente pode dizer que também é aceitável para a religião cristã. Ou seja, a religião cristã consegue se sustentar a partir de eventos que nós percebemos na natureza, mas também de eventos que nós percebemos socialmente. Em que sentido? No sentido de nós termos, por exemplo, no seu livro chamado Ortodoxia, G.K. Chesterton, falar sobre o pecado original, como na verdade sendo a maior prova de que o cristianismo é real. É a maior prova de que o cristianismo é real. Fora, como eu disse, da natureza. Por quê? Citando G.K. Chesterton, ele diz que alguns teólogos chegam a admitir a ausência de pecado em Deus, a quem não conseguem ver nem em sonhos, mas eles essencialmente negam o pecado humano, que eles podem ver nas ruas. Ou seja, é o ser humano olhando para o ser humano, basicamente. O ser humano se analisando. Após olhar para a natureza e perceber leis fixas estabelecidas, alguém as pôs lá. Percebemos também aquilo que Chesterton consegue descrever a partir dessa citação como queda do homem, pecado original. Isso é uma prova empírica. De quê? Uma prova empírica da veracidade do cristianismo. Porque o cristianismo é aquele que supõe que de fato existe algo errado neste mundo. E aí ele prossegue dizendo inclusive isso. Ele vai dizer que diante desse fato de olharmos nas ruas e olharmos para o ser humano e percebermos algo de errado, ele vai dizer que nós só temos duas opções. Se isso for verdade, e como ele diz, certamente é, que, por exemplo, a maldade humana consegue ser demonstrada a partir da felicidade de um homem em esfolar um gato, ou seja, alguém que sente alegria por fazer mal a outro ser, só temos duas deduções. A primeira é que devemos negar a existência de Deus, como fazem todos os ateus, ou seja, o mal existe, então não pode existir um Deus totalmente bom. Ou a segunda coisa, a gente pode dizer que então existe uma desunião entre o Deus e os homens, e é isso que todos os cristãos alegam. Por que existe mal no mundo? Por que existe o pecado, ou o defeito, ou corrupção? Por que nós somos insuficientes? Porque somos limitados? Porque somos maus? Porque algo está errado. Estamos, como a Bíblia diz, em inimizade com Deus. E isso é o que é visto através das nossas atitudes, através do próprio ser humano. Eu quero prosseguir, a partir de então agora, pressupondo que nós vamos adentrar a religião cristã aceitando que, como eu acabei de explicar, ela pode ser possível e que, na verdade, dentre as opções que nós temos, ela é extremamente razoável. Dentre as religiões que nós temos, as filosofias que nós temos, ela é que melhor descreve a situação que se encontra o ser humano. Então, ela é a mais razoável. E por isso, deveríamos dar um voto de confiança a ela. Então, aceitando a religião cristã, o ponto é explicar a alguém ou explicar a uma pessoa que está criticando a religião por que tamanha ênfase do cristianismo na graça e na prática religiosa. E prática religiosa aqui no sentido de prática na igreja. Porque nós percebemos de alguma forma, hoje em dia, querer aceitar a Deus, querer aceitar aquilo que a religião propõe. Porque, como eu acabei de dizer, é razoável. No entanto, não querer nada com instituições religiosas, ou seja, ser aquele tipo de pessoa que na modernidade e na Renascença foi classificado como anticlericais, ou seja, pessoas que querem a fé em Cristo, aceitam pela razoabilidade lógica que Deus existe. Por exemplo, como Voltaire uma vez disse que nas igrejas, através dos catecismos, se ensina ou se apresenta Deus. E a lógica newtoniana prova que ele existe. Voltaire disse isso. Então, o fato é que existem pessoas que aceitam a razoabilidade da crença
aceitam que ela pode ser possível, que na verdade ela é a melhor resposta que nós temos, a religião cristã. No entanto, essas pessoas não querem nada com a instituição de Cristo. Não querem nada com a religião que é, de alguma forma, materialmente manifesta na pessoa da igreja. Então, por que a gente, de alguma forma, diz que é necessário que exista uma comunhão entre a igreja? Que cristãos, assim como a própria palavra religião significa religar, e as pessoas devem, a partir desse entendimento de que existe algo errado e elas estão em inimizade com Deus, elas devem se religar com Deus, de que forma? Ou através de que suporte elas conseguem fazer isso? Através da igreja. Através da palavra exposta de Deus, que quem vai, de alguma forma, divulgar por aí é a igreja. E nisso nós percebemos pessoas se dando a vários tipos de fantasias a respeito de Deus. Certo? Vários tipos daquilo que a gente classificaria de forma ruim, como o misticismo. Né? Pessoas que, na verdade, perceberam que tem algo de errado no cosmos e elas precisam se religar com esse ser que elas perderam contato e elas buscam várias formas de fazer isso. O fato é que a religião cristã aponta um único caminho que é possível para se fazer isso, e que é através de Jesus Cristo. Então a igreja, ela aponta a forma correta de se religar com Deus. A religião cristã, na verdade, significa a forma de se religar com o Criador através da mensagem de Cristo, ou através do caminho que é o Cristo. Precisamos ser reconciliados. E o fato que a igreja, ela deve fazer parte agora da sua aceitação de fé por causa disso. Então, prosseguindo, até para falar de uma ênfase na graça, que eu quero caminhar por aí, a partir de agora, o ponto 4 que eu coloquei aqui, não é possível satisfazer a Deus apenas vivendo uma boa vida? Ou seja, será que a gente não pode conseguir manter uma boa vida fora da igreja com Deus? É possível que não. Na verdade, é muito difícil que não. Quase impossível que seja, de fato, verdade. Por causa desse motivo que eu acabei de dizer. Porque nós precisamos da igreja e da religião cristã para entender qual é o caminho que o Pai abriu. O Pai é esse Criador que é apresentado por Jesus Cristo. E também porque nós precisamos entender dentro do seio da religião cristã o que significa a sua essência. Ou seja, qual é o núcleo desse sistema de pensamento que é a religião cristã. O núcleo, ele é baseado na graça. A essência da doutrina da religião cristã é a graça. Como diz o Paul Washer, muitas vezes que ele prega, existem dois tipos de religião. As religiões das obras e a religião da graça. A única que propõe, de alguma forma, uma graça é a religião cristã. Todas as outras são alguma espécie de religião que envolva obras. Ou, consequentemente, como a gente vai ver aqui, uma filosofia, uma religião ou uma filosofia que, na verdade, envolva obras, mas que não seja em busca de nenhuma espécie de salvação. Então, o núcleo da religião cristã é a graça. E qual seria, então, uma das maiores dificuldades para a gente conseguir compreender a ênfase cristã sobre a graça? Certamente tem diversos outros pensamentos. Aqui eu quero entrar num bloco posterior, já que a gente falou sobre críticas à religião, falamos sobre graça, falamos sobre a razoabilidade de acreditar na religião cristã, por que é razoável, e agora eu quero entrar em um dos perigos possíveis, que é uma das filosofias que se chama humanista, ou humanismo. Bom, o humanismo ele possui variações, claro, como qualquer tipo de crença, ou doutrina, ou vertente. Entretanto, todas as formas de pensamento humanista, eles tendem a valorizar as virtudes da humanidade, acima de qualquer coisa. Ou seja, as virtudes, elas são colocadas como pré-requisitos para o bem-estar geral. E também como se fosse aquilo que devesse ser almejado pelo homem. Ou seja, o que na verdade o homem deve almejar, procurar, são as virtudes. E ele deve, na verdade, se esforçar para mantê-las. Nesse sentido, a gente talvez possa ficar um pouco confuso. Por que de alguma forma isso se chocaria com
a proposta cristã. O ponto é que é muito fácil a gente confundir humanismo com cristianismo. É muito fácil. E normalmente a gente pode achar que as duas coisas estão caminhando paralelamente. Mas o fato é que não estão. O fato de, e isso é uma coisa que a gente precisa assimilar em nosso pensamento, o fato de uma outra vertente estar usando algo bom que certamente o cristianismo produziu, não quer dizer que torna ela como certa ou válida. O ponto é que ela não detém o monopólio daquilo que ela está usando. Ela pode estar pegando emprestado de alguém. E certamente eu posso afirmar para vocês que provavelmente da religião cristã. Nós temos 2000 anos de cristianismo, não é à toa. Pensar fora de uma mentalidade cristã no mundo ocidental é quase impossível. Até mesmo as pessoas que dizem não cristãs, de alguma forma, estão raciocinando de uma forma cristã. Por exemplo, essa é uma das críticas de Friedrich Nietzsche. Então, o ponto é que o humanismo ele tenta colocar as virtudes acima de qualquer bem a ser almejado. O fato é que nós cristãos preservamos as virtudes e lutamos para mantê-las, mas a gente busca isso, ou busca fazer isso para a glória de Deus. Nós não buscamos isso como um fim em si mesmo, mas na verdade, o fim que nós buscamos é a glória de Deus, através das virtudes, ou das práticas virtuosas. E a diferença notória, por exemplo, entre o humanismo e o cristianismo, é que pressupor que existem virtudes que trabalhem como fim em si mesmas é pressupor que basicamente o homem consegue apresentar alguma coisa para este mundo que seja boa. E aqui já vai de encontro em uma diferença para nós pressupormos na religião cristã a própria graça, porque a graça ela é um favor imerecido, que é concedido ao homem por causa da queda dele. No entanto, se o homem consegue manter as virtudes e consegue trabalhar para ser basicamente bom, quer dizer que ele não sofreu queda alguma, ele não está corrompido de forma alguma. Então, os humanistas, de forma geral, se convenceram que o mal no mundo e o mal no ser humano é apenas um defeito que danifica o homem superficialmente. E nesse sentido, o coração humano seria basicamente bom. Atentem para essas duas palavras, porque é aqui onde mora a diferença sutil. Defeito superficial, aquilo que a religião cristã nega, o nosso defeito é radical. E ser humano basicamente bom, a base ser boa, coisa que nós nunca iremos afirmar. Nós afirmamos que, na verdade, a raiz do ser humano é má. A partir da queda, todo ser humano, por natureza, nasceu mal, corrompido, caído. Então, a sua base não tem como ser boa. Contudo, diferente desse pensamento, o humanismo, ele consegue se colocar num certo conforto e padrão de virtude, ou seja, ele estabelece, porque a religião cristã, por mais que o humanismo não aceite a religião cristã, nós podemos perceber que ela é tão verdadeira, que eles conseguem perceber este defeito natural do homem. Em que sentido? No sentido de que eles tentam buscar a virtude, tentam praticá-la, tentam sustentá-la e no final não conseguem. Eu lembro de uma vez tentar propor isso para um colega de trabalho, para provar, assim como Chesterton fala no início, a veracidade do cristianismo ou da narrativa cristã. Eu falei, tente não mentir por uma semana. No final das contas, ele não conseguiu, obviamente. Ou seja, é impossível. É aquilo que nós dizemos que não tem como. Contanto, o humanismo ele tenta, de alguma forma, ir ajustando, né, esse padrão de virtude, porque ele percebe que, ao buscá-la, ele também não consegue atingir. Então, ele acaba tendo que ajustar esse padrão. Por exemplo, existe uma das demonstrações que o autor dá, R.C. Sproul, no livro Razão para Crer,
nesse capítulo, que é a objeção de que não se precisa de religião, ele fala sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos principais líderes ali da Revolução Americana, que aconteceu no século XVIII. E Benjamin Franklin era um humanista que também era deísta, e deísta, como eu expliquei um pouco anteriormente, era aquelas pessoas que aceitavam de alguma forma a crença lógica em um ser superior, mas não aceitavam a religião propriamente. E ele era um deísta e um humanista. E então Benjamin Franklin, com 20 anos, ele decide estabelecer uma lista de coisas que ele tem que fazer e cumprir para viver bem, mas também para ser uma pessoa boa. Ou seja, manter o objetivo humanista. E ele desenvolve uma lista ali com 13 coisas, 13 regras de vida ali para ele. E nessas 13 regras, ele então encontra dificuldade com a humildade. Quem nunca encontrou dificuldade com essa virtude em específico? Ou seja, ele instituiu que ele deveria ter a humildade de Jesus ou de Sócrates, por exemplo. E ele percebeu que ele lutava para tentar manter a humildade, mas no final ele acabou se gabando da própria humildade. Ou seja, ele foi desumilde porque ele achou que ele era humilde demais. Ele começou a se gabar da sua humildade por aí. E isso já demonstra uma corrupção na própria virtude. Então, qual foi o pensamento de Franklin que a gente pode perceber nos humanistas? Reduzir o nível. Vamos abaixar o nível. Porque, afinal, já que não conseguimos cumprir, a gente tem que abaixar. Certo? Então, assim, já que a gente não consegue de fato fazer, vamos dizer que, pelo menos, tentar fazer é o suficiente. E para a religião cristã, tentar fazer é o suficiente? Obviamente que não. Ou seja, estamos em revolução com Deus porque nós não conseguimos agradá-lo. Estamos em revolução com Deus porque nós nem conseguimos, na verdade, atender às suas exigências, porque tentar também não é suficiente. Deus não estabelece, ou a religião cristã não estabelece médias nacionais para dizer que pessoas conseguem manter o relacionamento delas com Deus ou a aprovação de Deus para elas através dessas médias. Não existe chegar aqui na igreja, vamos fazer aqui uma média de todas as pessoas que tentaram amar o seu próximo ou não brigar com o seu colega de trabalho lá fora, a gente faz uma média, se der 7, Deus aceita a gente. Não é assim que funciona? Na verdade, se nós não alcançarmos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus exige e que é razoável, na verdade, o que nós teremos dele será o justo castigo por isso. Então, não conseguimos alcançar. E só tentar também não é suficiente, porque se afinal tentar fosse suficiente, nós não precisaríamos de um Salvador. Então, vocês percebem que o nível vai abaixando? E desde que eu me entendo por gente de alguma forma, eu cresci no meio de irmãos e igrejas onde as pessoas começaram a reduzir o nível de tal forma, onde elas falavam a seguinte coisa: se eu mentir, Deus entende por que eu fiz isso. Ou seja, porque ele está vendo que eu estou no beco sem saída, estou no mato sem cachorro. Se eu mentir, é claro que Deus vai entender, né? Pô, ele não vai entender. O que eles estão fazendo? Estão reduzindo, estão abaixando o nível da moralidade de Deus. E qual que é a base da moralidade de Deus? É a sua própria santidade. Deus não reduz o nível para que nós entramos. Ele não pode fazer isso. Então, como que nós conseguimos ter acesso? Através da graça salvadora, o favor imerecido de Deus através de Cristo Jesus. Então, para a religião cristã, o padrão de bondade é a santidade de Deus, e o ser humano caído não consegue alcançá-la, a não ser através de Jesus Cristo. Por fim, pontuando ou fazendo um resumão de tudo aquilo que conseguimos falar aqui, existem críticas contra a religião cristã. A nossa religião tem respostas para essas críticas.
Respostas bem razoáveis. Respostas que nós poderíamos chamar de racionais, sim. Bem racionais. Segunda coisa, nós podemos perceber que aquilo que a religião cristã propõe, ou seja, aquilo que ela diz, aquilo que chamam de teoria, ou talvez explicação do porquê o mundo é do jeito que é, a explicação que ela dá é bastante razoável. Logicamente razoável, historicamente razoável, teleologicamente razoável. Terceira coisa, a partir desses entendimentos e aceitando entrar no sistema da religião cristã, nós podemos perceber diferenças cruciais entre outras filosofias. E diferenças essas que podemos dizer também que a religião cristã está saindo à frente. Porque é isso que percebemos com mais veemência no mundo. Ou seja, é difícil pressupor como o humanismo, ou com ele, que o ser humano é basicamente bom em um mundo onde o que você mais vê são guerras e ódio gratuito e qualquer outra coisa do tipo. É aquilo que Tiago fala na sua carta, que na verdade os homens brigam por causa da vaidade que tem dentro deles, ou seja, corrupção natural, natureza caída. São as paixões guerreando dentro de si que geram os conflitos do lado de fora. Então, nisso, o cristianismo parece ser muito mais razoável, muito mais logicamente sustentável, porque, afinal, é isso que mais percebemos aí fora. E, por final, propor que a graça é a única solução, já que o ser humano está em queda, já que existe um problema neste mundo, já que esse mundo tem algo de errado, qual é a melhor solução? Seria, talvez, para alguns, rebaixar Deus, ou até mesmo se colocarem como deuses. Ou até mesmo, como a gente percebe em um humanismo novo que vemos por aí, simplesmente supor que é indiferente à religião, logo, Deus não existe, então eu não preciso, de alguma forma, tentar ser salvo por ele. Só que, no entanto, nós precisamos ser salvos. Ou seja, precisamos de alguém que nos tire de fora dessa bagunça em que nós nos metemos. Nessa queda que nós percebemos e nesse defeito que é visivelmente visto no homem. Precisamos de alguém para consertar essa bagunça toda. Essa bagunça causada por nossa revolução contra o Criador deste universo. Então, a religião cristã, naquilo que ela se propõe, é perfeitamente sã e razoável. Por fim, eu queria abrir aqui o momento para perguntas, se alguém tiver. Temos poucos minutos. Alguém tem algum questionamento?